Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula. Essa videoaula vamos continuar falando sobre métodos, né? E eu esqueci de comentar na aula anterior, pessoal, que existem classificações de métodos, né? Então, neste caso aqui, esse método, nós o chamamos de método sem retorno, tá? Porque está usando a palavra void aqui e com passagem de parâmetros. Já que nós estamos passando dois parâmetros aqui para ele, certo? Dois inteiros. Eu vou reformular esse método, né? Vou fazer uma cópia dele e vou deixar ele aqui também, tá? Certo? Deixar o anterior aqui, ó. Ele está me reclamando porque estão com a mesma assinatura, né? Não, vou ter que tirar ele de qualquer forma, tá? O que eu queria fazer, porque eu ia mudar aqui para inteiro, mas ele continua tendo com a mesma assinatura, né? Porque o que ele olha de assinatura aqui, ó, é o nome e os parâmetros. E como vai ser o mesmo, então não vou conseguir manter esse método aqui, tá? Vou apagar esse método anterior, né? E vou falar o seguinte para ele, ó, esse método aqui, ó, é um método com retorno, né? É um método com retorno e com passagem de parâmetros. Eu esqueci de executar o método, né? Na aula anterior. Eu vou voltar aqui, é a pressa. Eu vou voltar aqui, ó, que agora que eu lembrei que eu fiz o método e não retornei, não executei ele para vocês verem. Eu acho que eu não executei, né? Falar a verdade. Ó, Java program.java, Java program. Dá o mesmo resultado visual do método anterior. Mas vamos lá. Eu vou agora retornar esse método, vou falar que ele vai ser com retorno, né? E com passagem de parâmetros. Então, vou falar que ele vai retornar aqui para mim, ó, um inteiro, né? Então, ele vai retornar um inteiro. Ele me reclama agora porque eu estou falando que ele vai retornar. O que eu estou retornando? Aí, para quando você coloca alguma coisa para retornar, você tem que usar a palavra reservada return para retornar, né? Então, agora, em vez de eu fazer isso aqui, ó, eu vou falar bem assim, ó, eu quero que você retorne o somatório de x mais y, certo? Eu vou jogar isso aqui agora para dentro do método main. Vou jogar para cá. Tá lá, ó. Vou reduzir aqui para que vocês consigam ver todo o conteúdo, né, numa única tela. Tá? Então, aqui eu vou falar bem assim, ó, soma, int soma, recebe o retorno de teste, né? E aí eu vou jogar a impressão para cá. Ó, certo? Então, veja que aqui, ó, eu estou fazendo a atribuição de um método a uma variável. Por que eu consigo fazer isso? Porque esse método está me retornando alguma coisa. E aquilo que ele me retorna, obrigatoriamente, tem que ser do tipo que essa variável espera receber, que no caso é um inteiro. E veja que agora é um método com retorno e com passagem de parâmetros. Ou seja, eu passo o parâmetro para o método e espero que ele me retorne alguma coisa, né? Veja que me dá o mesmo efeito visual, ó. Se eu pegar para compilar, ó, então, estou implementando o mesmo programa de várias formas, lá, 2 mais 4 igual a 6. Ele me dá o mesmo retorno visual. E esse aqui é um método com passagem de parâmetro e com retorno. Qual o melhor? Não existe método melhor. Depende da sua necessidade. O que você acha que vai enquadrar melhor? É um método com retorno ou sem retorno? Por que você faz o processo de retorno? Porque eu vou fazer até que de forma mais clara, ó, int soma. E aí depois eu vou falar, soma recebe x mais y, certo? E aí eu peço para retornar a variável soma, né? Só para ficar mais intuitivo para você e eu demonstrar lá dentro do processo. Então, o conteúdo dessa variável estou retornando e o conteúdo dela está sendo gravado aqui, né? Dentro desse processo. Se você quiser, nada impede que você venha e faça isso aqui, direto, ó, teste x, vírgula, y. Ó, nada impede que você faça isso. Mas se você fizer isso, o que acontece? Esse método retorna e você não faz uso do retorno, né? E aí é o que fica estranho. Aí você pode vir aqui e falar bem assim, ó, vou criar aqui, ó, int soma. Int soma. Né? Ó, vou criar aqui, ele está me dando um erro aqui embaixo, porque a variável não foi inicializada, eu vou inicializar. E você pode cometer um erro bem simples desse aqui, ó, porque você chamou o método e não está usando o retorno dele. Aí o que acontece? Quando você executa aqui, ó, Java program.java. Aí quando eu peço para executar, ele falou que a soma deu zero. Por que a soma deu zero? Porque você não aproveitou o retorno aqui, ó. E aí se eu te mostrar a execução aqui, ó, no Word,
na minha representação do Word, você vai entender por que ele deu isso para você. Então, vamos executar esse programa aqui na mão, certo? Eu vou tirar isso daqui e vou apagar os outros, tá? Lembre-se que eu estou aqui, ó, com a área de código, a pilha e o RIP, né? Então, opa, eu acabei apagando aquela... Essa aqui é a representação daquilo que está aqui, que é minha área de classe, né? Já que ele fez uma pré-execução de toda instrução que seja de classe, que tem dentro da minha classe, quais são as instruções de classe que pode, quais são as instruções que pode ter dentro do código de uma classe, ou instrução para criação de variável, ou instrução para criação de método. Se for instrução para criação de método, ele cria a variável que representa o método e coloca o endereço de memória de onde é que começa o código desse método. Né? Então, aqui, depois que ele fez essa pré-execução, que eu mostrei isso no vídeo anterior, né, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai acontecer que ele vai reservar a área de memória aqui na pilha para o método main, já que deve ser o primeiro método a ser executado. Então, ele criou a variável x, que vale 2, a variável y, que vale 4, e ele criou a variável y, a variável soma, que eu coloquei o valor 0. Aí você pede e chama o método teste. Então, quando você coloca teste aqui, ele procura a palavra teste aqui, não acha, vai vir para a área da classe, acha. Eu achar, vai ser encaminhado ele aqui para o início do código do método teste. O sistema automaticamente reserva... Opa, deixa eu fazer uma cópia disso aqui. Reserva a área de memória aqui na pilha para o método teste. O método teste, ele cria a variável x, que vai ser 2, já que tu está passando aqui, ó, 2, então tu faz uma cópia do conteúdo dessa variável, joga para cá, e o conteúdo dessa variável é 2. Mesma coisa, faz o conteúdo dessa variável, joga para cá, e o conteúdo dessa variável é 4. Aí você pega e cria a variável soma, e tu coloca o resultado dele aqui. 4 mais 2, você coloca o quê? 6 aqui, ó. Criou a variável soma e colocou. Aí tu retorna a variável soma para o método que o chamou. Quem foi o método que chamou o método teste? Foi o método main, a partir dessa instrução. Eu retornei para ele, mas só que meu método teste não está fazendo uso dele. Retornei, mas meu teste ignorou. Aí, naturalmente, como ele ignorou, então ficou, quando terminou de execução do método teste, ele vem aqui, apaga essa área de memória alocada aqui para o método teste, literalmente apaga, né? E aí, ele vem aqui e vai imprimir o negócio, imprime o valor de x mais y, né? Aqui, ó, x mais y, então ele imprime a palavra x, o conteúdo de x, mais o conteúdo de y, mais o valor de soma, e soma para ele aqui é o quê? 0. Aí, naturalmente, quando você pede para executar aqui, ó, o retorno deu 0. Então, neste caso, aqui, ó, estou mostrando para você que eu posso ignorar o retorno de um método. Mas não é muito comum você fazer um método que retorna alguma coisa e você ignora, né? Então, no caso, apesar de eu fazer esse aqui, ele me dá erro, porque eu, por decisão de programador, resolvi ignorar o retorno, mas o correto seria você fazer isso aqui, ó. Por que eu tenho que retornar? Aí vem a prática. Por que eu preciso retornar? Porque o conteúdo desse dado foi gerado dentro desse método. E eu não consigo fazer com que esse método, o método nem acesse uma variável criada de outro método. Então, por isso que eu tenho que retornar. Se eu quero que ele tenha acesso a alguma coisa, eu preciso retornar, fazer uma cópia e retornar. Então, aquilo que ele retorna, eu estou guardando dentro da variável soma. Aí eu consigo ter acesso. E agora, meu código vai funcionar de forma correta. Olha lá. Vou compilar de novo, ó, java program.java, e agora eu vou executar. Agora ele me deu a resposta correta. Então, pessoal, o anterior eu tinha um método sem retorno e com passagem de parâmetros, e esse foi um método com retorno e com passagem de parâmetros. Beleza? Então, até a nossa próxima videoaula.